A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo certo? Espero que sim. Eu digo sempre, vou cumprimentar sempre vocês com a paz do Senhor, porque essa paz do Senhor, já expliquei, serve para todos. Não importa, não interessa se você é batizado, se você é crente, se você é católico, se você não tem crença nenhuma, se você não tem credo nenhum, não importa. Eu quero que você saiba que perante a Deus, Deus ele se denominou, ele nos autorizou a chamar ele de Pai. Então ele sendo o Pai, o único Deus verdadeiro, poderoso, logicamente todos os restantes, nós somos irmãos. Então sinta-se cumprimentado, sinta-se confortável, sinta-se de uma certa maneira lisonjeado por ser chamado de irmão, porque realmente nós temos o Pai, que é nosso Deus Todo-Poderoso que estais no céu. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um testemunho. Eu sei que vocês todos, ou pelo menos a grande maioria, acreditam em Deus. Se não acreditam, estão procurando acreditar, né? Eu acho, se vocês estão aí, estão querendo achar uma maneira de acreditar. Será que realmente Deus existe? Então eu vou trazer hoje um testemunho para fidelizar cada vez mais essa nossa crença, esse nosso amor em Deus, porque sejamos sinceros, às vezes no decorrer da vida, no decorrer do dia, da semana, do mês, a gente sempre fica meio, se titubeia um pouco nessa questão, será que Deus realmente existe? Porque a gente passa por provas, às vezes, que, nossa, não é possível que Deus existe e deixa isso acontecer. Poxa, não é possível que Deus existe e isso demora tanto para se vingar, né? Então, como eu disse, eu pelo menos estou sendo sincero com vocês, estou sendo franco. Tem épocas, tem vezes, tem dias, tem momentos na nossa vida que passa pela nossa cabeça. Será que realmente Deus existe? Eu até brinco com a Fátima, às vezes eu falo que a gente não pode pensar muito nesse poder, nessa grandeza de Deus. Se você for parar para pensar nessa constelação, nessas galáxias, no que Deus fez, no Sol, na Lua, como tudo trabalha perfeitamente sincronizado, né? O mar chega só até ali porque Deus ordenou a ele que ele não pode passar dali. Como é que a Terra gira em torno do Sol? Enfim, são mistérios assim tão grandes, mas tão grandes que se você parar para pensar, você fala, não existe, não é possível, né? Uma coisa que eu fico assim abismada, Deus ele conta, ele pode contar, ele sabe quantos grãos de areia existe no mar, né, na Terra. E você veja que estrelas são muito mais numerosas do que o grão de areia. Se você for ver, a Terra está aqui na palma da mão do Senhor, e esse Senhor, esse nosso Deus, ele está em um céu, que é infinito o céu. E o mar é finito, a Terra é finita, né? Está aqui, ó, o globo terrestre, ele é finito. Agora o céu é infinito. Então existe muito mais números de estrela do que grão de areia, e mesmo assim, Deus, além de contar todas as estrelas, ainda dá nome a cada uma delas. Quer dizer, é incrível. Então eu falo assim, eu brinco, falo assim, você parar para pensar Deus, o poder, a grandeza dele, você não acredita, porque é incrível, é simplesmente incrível Deus. Então por essas coisas, né, e por várias outras, passa, na minha cabeça pelo menos, vou falar de mim, na minha cabeça às vezes passa, será mesmo que Deus existe? Não é possível, se Deus sabe quantas estrelas existem, chama cada uma pelo seu nome, e eu estou pedindo para ele aqui um negocinho de nada e não vem, não acontece, não, é assim, é desse jeito. Então eu vou contar esse testemunho para cada vez mais estar exaltando primeiramente o nome do Senhor e para cada vez mais estar acrescentando a nossa fé que nós precisamos. Nós somos humanos, nós somos pecadores, nós erramos nessa vida e passa sim esse tipo de coisa na nossa cabeça e Deus entende e Deus ele sabe perfeitamente que isso ia acontecer. Então ele faz coisas às vezes também inexplicáveis, dessa mesma maneira que é inexplicável esse poder dele, o que acontece com a gente às vezes na nossa vida são coisas inexplicáveis que é justamente para isso, para a gente dar um testemunho que eu, como um incrédulo, em termos que eu sou, como eu falei, será que Deus existe? Mas ao mesmo tempo aconteceu comigo mesmo, isso que é tão impressionante, que é tão difícil de acreditar. Se não fosse comigo, eu acho que eu não ia acreditar com outra pessoa. Talvez pode ser simples, mas para mim, na ocasião, na situação em geral, tudo que envolvia aquele momento e aconteceu isso, é bastante inexplicável, é totalmente sobrenatural, é algo divino, só pode ser divino. Eu tenho vários testemunhos assim, eu vou trazer um hoje.
é da sacolinha. Eu vou denominar assim a sacolinha. Eu tinha um comércio aqui onde a gente mora, não tem mais, a gente acabou deixando. É um pet shop, um banho tosa na verdade. Pet shop é quando é completo, né? E a gente só tinha a parte estética. E eu tinha uma cliente que é dona de um chau-chau, um mestiço, um chau-chau, e ela tinha filho pequeno, o marido dela trabalhava o dia todo, e eu combinei com ela de buscar. Eu buscava o cachorro cedo, e na hora do almoço, o esposo dela passava ali para ir almoçar e pegava o cachorro. Eu falei, então beleza, está combinado assim. E um dia já estava certo, a cada 15 dias, numa terça-feira, eu tinha que buscar essa cachorra. E a primeira vez que eu fui buscar, porque eu sou novo aqui nessa cidade, esse meu comércio era novo, então eu ainda não sabia como que era todo o andamento das coisas, dos clientes, dos cachorros, né? Na cidade que a gente morava antes de vir para cá, a gente já sabia tudo, já tinha todo o esquema, já estava tudo certo. Mas aqui não, a gente estava formando ainda a clientela e conhecendo os hábitos, etc. e tal. Então a primeira vez que eu fui buscar essa cachorra, ela na rua, ela fez cocô. Ainda bem que eu não tinha na guia dessa cachorra uma sacolinha amarrada que era justamente para isso. Aí ela fez o cocô e logicamente eu catei, peguei esse cocô, é uma tremenda falta de educação. Inclusive, até se eu não me engano, tem algumas cidades aqui já do Brasil, eu digo já do Brasil, porque com certeza no exterior, como Japão, China, isso até dá multa. Então, aqui no Brasil também, parece que algumas cidades já tem isso. Então tinha essa sacolinha ali na guia, ela fez o cocô, eu peguei, juntei ali o cocô, pus na lixeira, fui embora, fiz o banho e tal, até que um dia ela me chamou para dar banho na cachorra e eu falei assim, bom, vou levar uma sacolinha no bolso, apesar que aquele dia tinha essa sacolinha na guia da cachorra, mas vai que não tem. Vai que não tem, vai que a cachorra faz o cocô, e daí? Eu não vou deixar o cocô lá na rua, é chato, passa alguém, a cachorra fazendo cocô e você simplesmente sai e deixa o cocô lá. Eu, pelo menos, acho isso um absurdo, tem que catar. Então eu falei, para prevenir, por prevenção, eu vou levar aqui uma sacolinha no meu bolso. Peguei a sacolinha, eu tenho a sacolinha, né? Sempre tem sacolinha, uma sacolinha dobradinha, que eu tinha uma cliente que ela dobrava a sacola para poder guardar. E como aquela era mais fácil para carregar, eu simplesmente peguei aquela sacola e pus no bolso. Falei, vou lá buscar a cachorra, se ela fizer o cocô, eu já estou prevenido. Beleza. Cheguei lá, peguei a cachorra, vim com ela e aquele dia ela não fez cocô. Ela não fez o cocô, dei o banho, esqueci daquela sacolinha no bolso. O cliente chamava, acho que Fernando chegou na hora do almoço, pegou a cachorra, foi embora, beleza. De tardezinha, na hora que eu estava para fechar a loja, eu sempre dava uma olhada em tudo, ver se está tudo certinho, tudo fechado, e sem querer eu bati a mão no bolso. Acho que eu fui guardar a minha carteira, porque enquanto eu estou trabalhando eu não preciso ficar com a carteira no bolso, né? Então a hora que eu fui bater a minha mão no bolso para pôr a carteira ali, eu senti que aquela sacolinha estava no bolso ainda. E eu falei, puxa, a sacolinha tá aqui ainda, né? Eu vou guardar a sacolinha, não usei, não preciso usar, e tirei ela do bolso. E já estava indo para guardar, deixar aquela sacolinha naquele lugar que era o lugar dela. Só que, antes disso, durante o meu dia todo, eu estava assim bastante agoniado com o Senhor por questões nossas aqui, né, pessoais, questões espirituais, por vários motivos. Eu, pelo fato de trabalhar sozinho, eu tinha pouca movimentação de pessoas ali no meu comércio, então eu tinha bastante tempo para ficar em oração, conversando com o Senhor, né? Porque com o cachorro lá não tem problema, não tinha ninguém, o cachorro não influi em nada, né? Então eu ficava o meu tempo todo ali, quase que o dia todo, conversando com o Senhor. E aquele dia em especial, eu estava bastante agoniado. E ali também nesse lugar eu tinha condições de chegar ali de manhãzinha, eu chegava ali por volta de umas 6h50, 6h45. Antes de abrir a loja, eu tinha o costume de orar, agradecer, pedir a bênção do Senhor por aquele dia, que não acontecesse nada, né, etc e tal. Eu também conseguia, na maioria das vezes, na maioria dos dias meus ali, eu conseguia, na hora do almoço, antes de eu almoçar, eu comia marmita, eu comprava marmita. Então eu ia lá, buscava a marmita cedo, ali por volta de umas 11h30, deixava a marmita ali guardada e antes de comer eu orava também, né, para agradecer e conversar com o Senhor. Como eu disse, eu tinha bastante tempo ali com o Senhor. E naquele dia especial eu estava bastante agoniado. E antes de sair também da loja, que eu saía ali por volta de 4h30, 5 horas, às vezes um pouco antes, um pouco depois, eu também orava um pouco para sair, para agradecer e para pedir a proteção do Senhor ali, porque o nosso comércio era uma fachada totalmente de vidro, parecia ser inseguro, sabe? Inclusive a primeira vez que eu vi aquilo antes de alugar, depois a Fátima também, e outras pessoas também achavam inseguro porque era um vidro e você conseguia ver tudo lá dentro, era simplesmente quebrar o vidro e você já tinha acesso à loja, né? Mas eu não tinha condições de fazer algo ali diferente, uma segurança melhor,
Então a nossa única segurança, que é a melhor segurança que nós temos, é Deus. Está escrito na Bíblia que em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a cidade, não guardar as coisas, se Deus não nos guardar, não adianta vigia, não adianta polícia, não adianta dinheiro, não adianta nada. Nada pode impedir o inimigo se Deus não nos guardar. Então aquele dia eu estava bastante agoniado e como eu já contei, de tardezinha, quando eu fui tirar a sacola para guardar, e eu pedindo nessa minha oração, nesse meu dia todo de oração que eu estava ali com o Senhor, eu agoniado, como disse, eu pedia para o Senhor uma resposta, eu pedia para o Senhor um sinal. Senhor, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo, me responde de alguma maneira, eu preciso saber que o que eu estou passando, o que eu estou falando com o Senhor, está sendo ouvido para o Senhor. Então eu pedia um sinal para o Senhor, eu falei, Senhor, me dá um sinal. Me dá o sinal que o Senhor me vê, me dá o sinal que o Senhor me ouve, me dá um sinal de que tudo isso está sendo contemplado pelo Senhor. E fiquei esse dia todo. E a hora que eu fui tirar a sacolinha, que eu fui guardar, não sei porquê, né, um mistério até, eu falei, não vou guardar a sacolinha não, deixa ela aqui no meu bolso. Não tem sentido deixar uma sacolinha no bolso. Se eu tivesse com alguma intenção, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então eu preciso da sacolinha, deixa ela aqui. Mas não, simplesmente a hora que eu fui tirar, eu senti de não tirar. Eu senti de deixar ela no meu bolso. Beleza, deixei a sacolinha no meu bolso, fechei a loja, que eu vou e voltava de a pé, né, porque é perto e porque eu gostava de andar também. Então eu peguei, fechei a loja e comecei a caminhar. E nesse meu trajeto, tanto de ida quanto de volta também, não tinha o que fazer, não tinha com quem conversar, por mais que tivesse o que fazer e com quem conversar, eu queria também estar conversando com o Senhor, então meu trajeto todo conversando com Deus. E sempre eu procurava fazer um caminho diferente, até para não ficar aquele negócio todo dia monótono, aquele ritual de todo dia. E foi nesse dia, eu falei, eu vou por aqui hoje, eu vou por outro caminho ali diferente, que sempre eu passava por ali, mas nunca tinha decidido entrar nesse caminho. E quando eu estava vindo embora, que com todo esse acontecimento que eu estou contando, eu falei, hoje eu vou por aqui, hoje eu vou entrar nesse caminho aqui. E peguei e saí da minha rua habitual, peguei ali à esquerda e fui andando. Era uma reta assim bem grande, sabe? E lá de longe eu vi um casal vindo de bicicleta. Era uma mulher com uma criança no cestinho, não na garupa, no cesto na frente. No guidão dela tinha algumas sacolas e do lado, meio que atrás, era o esposo dela, que também estava com algumas sacolas assim no guidão. E lá de longe eu vi, não sei porque eu vi aquilo, mas lá de longe eu vi aquele pessoal vindo. E eu andando, conversando com o Senhor, e passa um carro, e vem um passarinho, e passa um cachorro, e aquele casal com aquela criança chegando, se aproximando, eu andando de a pé, e aquele casal assim. Quando estava mais ou menos ali uns 40, 50 metros antes da gente se cruzar, uma daquelas sacolas que estava no guidão daquela mulher, arrebentou e caiu as coisas que estavam na sacola, ali no chão. Acho que você já estava pescando, né? Caiu no chão. E foi justamente a hora que eu passei por eles, olhei assim por eles, e eu ainda não tinha me ligado. Aí o rapaz, que era o marido dela, desceu de bicicleta e falou, puxa vida, e agora? Se tivesse uma sacolinha aqui para mim colocar as coisas no mercado, olha, você pode dar um glória a Deus por isso? Quando ele falou assim, se tivesse uma sacolinha aqui, na hora o Senhor me fez me lembrar que eu tinha uma sacolinha no bolso. Eu tinha sacolinha no bolso, eu estava pedindo uma resposta para o Senhor. Eu não entendi por que o Senhor pediu que eu deixasse aquela sacolinha. Não porque era útil para aquela família, como realmente foi útil para eles, mas principalmente porque foi uma resposta que eu pedi para o Senhor, um sinal que eu pedi para o Senhor. Então, a hora que eu passei por ele, que ele falou, puxa vida, e agora? Se tivesse uma sacolinha aqui e não tem, o que eu vou fazer? Mas na hora eu falei, não, eu tenho uma sacolinha aqui. Ele até olhou meio abismado, como? Por que eu teria uma sacolinha ali exatamente naquele momento que a sacola dele arrebentou? Exatamente naquele momento que eu passei. Quer dizer, eu não sei qual é a tua crença, eu acredito piamente, totalmente, sempre, que foi o Senhor, que é Deus me respondendo a minha oração, que é Deus me dando o sinal que eu pedi. Então quando eu passei por ele, ele falou, se tivesse uma sacolinha, eu falei, não, se tivesse não, eu tenho. E tirei a sacolinha, dei para ele olhou abismado, me agradeceu, juntou aquelas coisas que estavam caídas no chão, pôs na sacolinha e seguiu a viagem. E eu também segui a minha viagem já totalmente diferente, agradecido, sorridente e deixando de lado toda aquela nossa descrença que por algum momento passa na nossa cabeça. Eu falei, não, realmente
o Senhor existe, realmente o Senhor nos vê, realmente o Senhor nos escuta, que é um outro testemunho que eu vou trazer também, que Deus falou claramente para mim uma vez numa pregação, que Ele me vê e escuta as nossas orações, sim. Então esse é um testemunho que eu acho que é bastante válido, porque para mim, pelo menos, não tem outra explicação. Muitos podem dizer, isso é coincidência. É uma coincidência, você quis deixar a sacolinha ali no teu bolso, foi uma coincidência alguém passar do teu lado e arrebentar a sacola. É coincidência? Será que é coincidência? Para mim, é o meu Deus Todo-Poderoso que nos vê sempre. Ele diz na tua palavra que Ele está com os olhos dele atento sobre nós, sobre os seus. Né? Então ele sim, foi Ele respondendo para mim. É isso aí. E se você tem um testemunho, conta aí para mim, vamos compartilhar, me dá um like nesse vídeo se você gostou. Se você conhece alguma pessoa que está meio incrédula, que há tempo o senhor não fala com ele, que ele está achando que Deus não existe, passa para ele esse vídeo aí, para ele ouvir, para que ele saiba que não, Deus existe, que não tem outra explicação isso que aconteceu, a não ser a existência, o poder, a ciência do Senhor Deus sobre nós e com nós. Tá bom? É isso aí, um abraço, felicidade, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.